Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O nosso convidado de hoje é Peterson Soares, nutricionista. Seja bem-vindo, Peterson. Obrigado. E o tema da semana será mitos e verdades sobre alimentação e nutrição. Peterson, antes de a gente iniciar nesse bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho hoje da alimentação no Brasil, como as famílias estão se alimentando, porque a gente vê aí muitas pessoas acima do peso, isso já é um problema de saúde pública. Eu queria que você comentasse um pouquinho antes de a gente entrar nesses mitos e verdade. Tá joia. Hoje em dia a alimentação no Brasil tem se baseado em fast food. As pessoas têm dado preferência para alimentos prontos e geralmente de alto teor calórico. Eles não priorizam tanto qualidade igual antigamente. Às vezes o preparo do alimento, um teor de nutrientes maior, eles priorizam só praticidade. Ah não, esse é mais rápido, esse é mais fácil, sem ver nutrientes, sem ver qualidade. E até então acabam pesquisando na internet ou sites que não são confiáveis sobre alimentação, o que eles acham que pode ser saudável ou não. Por isso que é até legal esse mitos e verdades, porque aí vai desmistificar muita coisa que as pessoas achavam que era verdade. Ah, isso emagrece, isso faz bem, mas nunca procurou fonte de um profissional. Interessante. Mas então a alimentação hoje está muito rica em calorias e não em nutrientes. Isso. As pessoas acabam priorizando uma coisa que seja rápida, só que isso geralmente tem um alto teor calórico para poder suprir a necessidade da pessoa naquele momento e quase não tem nutrientes. Eles não priorizam nutrientes, não priorizam qualidade, e sim calorias só, o sabor que tem no alimento. Então o que está acontecendo hoje é as pessoas ingerirem mais calorias e gastar menos, né? Isso entra o sedentarismo, né? Que é um dos problemas de saúde pública também. Isso, né? que ela acaba tendo um balanço energético positivo, que é onde ela come mais e gasta menos calorias. Aí acaba gerando aumento de peso em decorrência da obesidade, que é o que está acontecendo no Brasil atualmente. Muito bacana. Então vamos lá, mitos e verdades. Comer carboidratos à noite engorda ou não? Então, isso é um mito, porque todo mundo fala, comer carboidrato à noite vai te fazer ganhar peso. Se o plano alimentar da pessoa estiver adequado, a quantidade de carboidratos que ela consumir no dia, se ela falar, uma quantidade maior de carboidratos é à noite, e ela tem um gasto calórico maior à noite, não tem problema nenhum. O que difere é que muita gente quer deixar uma fonte maior de carboidrato à noite, sendo que já tem carboidrato durante o dia todo. Ela acaba excedendo a quantidade necessária diária, por isso que pode ter um ganho de peso. Mas não o fato só do carboidrato à noite para fazer ela ganhar peso. E varia de pessoa para pessoa, né? Igual você acabou de citar. Varia de pessoa para pessoa. E muitas vezes também que eu vejo a pessoa faz uma restrição na sua alimentação durante o dia e à noite acaba comendo muito, né, Pedro? Acaba comendo muito. Acaba que muitas vezes ela deixa de comer durante o dia, por correria, falta de tempo, só que aí chega à noite ela acaba comendo quantidade de calorias, às vezes até o dobro do que ela deveria comer durante o dia, pela fome excessiva ou que acaba gerando uma compulsão alimentar, que ela vai no alimento altamente calórico, sem visar nutrientes, só caloria e sabor, que acaba ganhando peso. E depois vai falar que é o carboidrato que ela comeu à noite, só que ela não viu ao longo do dia como foi. Entendi, muito bem. Ficar sem comer emagrece? Tem até umas dietas da moda aí, né? Isso também é um outro mito, porque a pessoa ficando sem comer, ela diminui até o metabolismo, o gasto energético dela reduz e acaba que, igual mencionei anteriormente, ela pode ter uma compulsão alimentar e acabar comendo mais e ganhando peso. Então, realmente, ficar sem comer não emagrece, pode até fazer um ganho de peso maior. Ela pode perder massa muscular. Pelo longo período sem comer, o corpo vai usar a massa muscular como fonte de energia. Aí ela pode emagrecer, mas não está perdendo gordura, que é o que ela queria. E vai ter o efeito sanfona. Vai ter o efeito sanfona, porque quando voltar a comer, o corpo vai armazenar, ela vai ter um ganho de peso até maior do que ela queria perder. Muito bacana. Castanhas, melhora o colesterol ou não? Isso é verdade. Todas as castanhas em geral são ricas em ômega 3, ômega 6, ômega 9, que são gorduras boas, que melhoram o controle do colesterol, tanto da pressão arterial, reduz os níveis de pressão arterial para pessoas. Tem chance de ser hipertensa. O consumo de castanhas na quantidade adequada, de pessoa para pessoa, melhora muito, diminui muitos riscos de aumentar o colesterol e de aumentar a pressão arterial. Muito bacana. Beber água com limão em jejum emagrece? Então, esse é um grande mito. Que todo mundo acha que beber água com limão em jejum vai emagrecer, ou água morna com limão em jejum vai emagrecer. Mas isso não existe. Até hoje não tem nenhum estudo científico que comprova que só a água com limão emagrece. Porque se só isso emagrecesse ou ajudasse, não existiria gente obesa, que é o que está acontecendo. O índice de sobrepeso e de obesidade tem só aumentado. Ainda mais quando as pessoas se restringem ou fazem coisas sem acompanhamento profissional achando que isso vai melhorar. Isso pode ser bom para quem quer ingerir um nível maior de vitamina C, para melhorar o sistema imunológico. Fora isso, não. Muitas vezes as pessoas seguem algumas dietas da moda, né? Seguem muita internet e não o profissional. Né? Não profissional. Eles acabam vendo da internet que isso é bom,
A pessoa disse, eu emagreci 10 quilos com água com limão, em jejum. Mas não sabe que às vezes aquela pessoa mudou toda a alimentação, fez atividade física, mudou o hábito de vida dela, consequentemente ela vai emagrecer. Não foi a água com limão que emagrece, porque não existe um alimento só, ou um nutriente só, que ele em si te emagrece ou o outro que engorda. É um conjunto que faz a pessoa ganhar peso ou ter a perda de peso. Muito bacana. Comer a laranja é melhor do que tomar o suco da laranja? Isso é uma verdade. Comer a laranja, você estimula a mastigação, que melhora também o processo de digestão, e você tem vamos dizer assim, na parte de metabolização, um teor maior de fibras, porque você está mastigando a laranja e não tomando suco, porque quando você bate a laranja, você perde fibras, fora que no suco de laranja, geralmente não vai uma laranja, e se a gente parar para chupar uma laranja de sobremesa, por exemplo, você chupa uma laranja e está pronto. No suco vai 3, 4 laranjas, que o teor calórico também da laranja vai quadriplicar se for 4 laranjas, ao invés de chupar uma laranja só. Uhum. E é importante comer o bagaço? É importante, porque o bagaço é onde tem o maior teor de fibras e de nutrientes da laranja. E a vantagem de estar chupando essa laranja é essa, que você acaba comendo, vai mastigando e tem um processo de digestão até melhor do que o suco. Então o interessante é chupar a laranja comendo o bagaço da laranja. Comendo o bagaço da laranja, sempre. Muito bacana. Frango faz mal à saúde por causa dos hormônios? Então, existe uma lei no Brasil que já foi implementada faz mais de 20 anos, que é proibido colocar hormônio no frango. Só que muita gente fala que o frango hoje em dia tem hormônio, evita comer carne de frango por causa disso. Mas no Brasil não é permitido colocar hormônio em frango. Mas por que o frango tem um crescimento muito rápido? Porque ele é tratado para ter esse crescimento. Desde a granja que ele foi criado, tudo, mas não é com adição de hormônio. E sim com, vamos dizer, uma alimentação balanceada, a ração que ele precisa estar consumindo, mas sem adição de hormônio, porque isso é contra a lei. Então a pessoa pode estar consumindo frango sem medo, porque isso é mito, que frango hoje em dia tem hormônio. Muito bacana. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Nosso convidado de hoje é Peter Soares, nutricionista. O tema de hoje é mitos e verdades sobre alimentação e nutrição. Dando continuidade ao nosso bate-papo, gordura. A gordura corporal, ela transforma em músculo, sim ou não? Então, isso é um mito. A gordura não pode se transformar em músculo. Não tem essa possibilidade. O que pode acontecer? A pessoa perder gordura e ganhar massa muscular. Agora, ela transformar a gordura que ela tem em músculo, isso não tem como. Ela pode só ocasionar essa mudança. Eu vou perder 10 quilos de gordura para ganhar 12 de massa muscular. Isso pode acontecer. Agora, eu vou transformar esses 10 quilos de gordura em massa muscular, isso não tem como. Não tem como tecido adiposo virar músculo. Então aí o segredo é uma boa alimentação com a prática de atividade física. Uma boa alimentação com a prática de atividade física regular, porque ela consegue perder gordura e aumentar a massa muscular. Muito bacana. Pão integral tem menos caloria que o pão branco? Então, isso pode ser um mito, porque muitas vezes o pão integral tem mais calorias até que o pão branco. A diferença é que o pão integral tem um teor um pouco maior de calorias, porém ele tem um teor bem maior de fibras e vitaminas. E essas fibras fazem com que todo esse teor calórico não seja absorvido, que uma parte desse carboidrato não vai ser absorvido por conta das fibras. Acaba sendo uma opção muito mais saudável estar ingerindo pão integral do que o pão branco por conta dessas fibras que vão melhorar. Interessante. Mas se eu comer o pão branco com algumas fibras, vai fazer o mesmo papel? O mesmo papel. Seria bacana isso. Você comer, por exemplo, um pão branco com uma fruta depois junto, que vai auxiliar, que a fruta tem um alto teor de fibras. Ou tomar um iogurte com aveia, que a aveia também é fonte de fibra solúvel, que é muito bom. Interessante. Transpirar durante a atividade física, estamos queimando gordura? Isso é um mito. Muita gente acha, nossa, eu suei tanto, transpirei tanto, que eu até emagreci. Ela pode estar perdendo água, mas o processo de transpiração é o nosso corpo produz para poder manter a nossa temperatura corporal a um nível padrão, a um nível regular, em que a pessoa consiga fazer atividade física. Seria para se refrescar. Porém, depois, se ela sair dessa atividade física e tomar água ou tomar um suco, fazer uma refeição grande teor calórico, ela ganha toda essa água que ela perdeu. Então, transpirar não quer dizer que está perdendo gordura, e sim a água durante a atividade física. Então o interessante é beber água antes, durante e após a atividade física, isso aí? Antes, durante e após, sempre está consumindo água. E isso aproveitando a deixa, né?
quando estiver fazendo atividade física, é um vestuário, né, mais leve, né, para o corpo transpirar, né? Porque as pessoas muitas vezes usam moletom, saco plástico, outras coisas para estimular essa transpiração, e a gente sabe que isso vai trazer malefício para a saúde, né, Peterson? Que a transpiração tem que ser de maneira natural, só para refrescar o corpo durante a atividade, desde que ela esteja com um vestimento, com uma roupa adequada para a atividade física. Muito bacana. Comer antes de dormir engorda ou não? Então, isso também é um mito. Muita gente acha que comer e dormir, ela vai ter um ganho de peso. Só que se ela tiver um plano alimentar totalmente calculado, adequado para ela, um plano individual, que é feito personalizadamente para a pessoa, ela pode comer e dormir, que ela não vai ter um ganho de peso. Só que todo mundo acha que se comer à noite ou se comer antes de dormir, vai acabar tendo esse ganho de peso. Só que isso é um mito. Se ela tiver alimentação balanceada e adequada, não tem ganho de peso. O importante, então, é ter uma dieta, um plano alimentar, seguindo as orientações do nutricionista e não as coisas que a gente acha na internet, né? Isso, porque é um profissional, um nutricionista adequado para fazer um plano alimentar, vai prescrever para o paciente de acordo com as necessidades dele. Então ele vai poder comer antes de dormir, que ele não vai ganhar peso. Muito bacana. Veganos e vegetarianos têm maior chance de terem anemias que pessoas que comem carne? Então, isso é uma pergunta muito falada até no meu consultório. As pessoas falam, mas vegano tem chance maior de ter anemia, tem carência nutricional maior. Mas há vários estudos que comprovam, não só no Brasil como fora, que os veganos e vegetarianos têm até um teor de nutrientes maior na alimentação do que quem não é. Porque eles priorizam muito frutas, verduras, hortifrutis, que vão ter um teor de nutrientes maior. Aí eles vão ter uma carência nutricional menor. Então isso é um mito. Veganos e vegetarianos não necessariamente têm carência de nutrientes. Então o interessante é ter o equilíbrio nesses nutrientes, para a gente ser mais saudável. Tem um equilíbrio, com certeza. Refrigerante zero faz tão mal quanto com açúcar? Sim, isso é uma verdade. Porque muita gente fala, mas é um refrigerante zero. Ele não tem caloria. Só que ele também não tem nutriente nenhum. Ele só tem corante artificial e adoçantes, edulcorantes, que podem ser prejudiciais em longo período. Fora que no Brasil tem vários corantes nos refrigerantes que são proibidos em diversos países da Europa. Que aqui ainda é permitido porque eles são altamente cancerígenos, só que ele tem um custo muito barato. Por exemplo, tartrazina, que é encontrado em refrigerantes e sucos artificiais de cor alaranjada. Ele é altamente cancerígeno. Na Europa, muitos países não têm isso. Por exemplo, um refrigerante de laranja fora do Brasil, na Europa, ele é laranja por conta do suco de laranja, e não por conta de tartrazina, igual no Brasil. Por isso que realmente um refrigerante zero faz tanto mal quanto um refrigerante com açúcar. A única diferença é que ele tem menos carboidrato. Refrigerante faz mal à saúde ou não? Faz. Então fica a dica para vocês aí em casa, né? Eliminar os refrigerantes e tomar mais suco e comer mais fruta, né, Esperto? Com certeza. Muito bacana. Retirar o glúten das alimentações emagrece ou não? O glúten, então, é uma coisa que todo mundo acha, que o glúten vai fazer a pessoa emagrecer ou que o glúten é maléfico. Se a pessoa tem intolerância ou sensibilidade ao glúten, ela sim tem que fazer uma retirada parcial ou total do glúten. Mas se ela quiser tirar o glúten só por uma perda de peso, ela não vai conseguir ter essa perda de peso só por conta da retirada do glúten. Porque tem muitos alimentos altamente calóricos que não contêm glúten, como por exemplo um pão de queijo. Se a pessoa quiser tirar o pão integral para substituir por um pão de queijo, isso é uma troca totalmente errada, porque o pão de queijo tem muito mais caloria, muito mais gordura do que um pão integral. E não vai ter nutriente equivalente a um pão integral. E que interessante, né? Aí mostra novamente a importância de procurar sempre o profissional da nutrição para estar direcionando essas pessoas a questão da alimentação. Porque muitas vezes as pessoas comem muitos alimentos muito calóricos, né, poucos nutrientes, e quando passa para esse profissional ele acaba tendo um balanço mais positivo, que eu falo, em relação aos nutrientes, correto? Isso, porque as pessoas acabam priorizando dietas da moda, dietas de rápida perda de peso, sem ver nutriente, achando que se tirar um alimento, um nutriente, uma substância presente naquele alimento, ela vai estar conseguindo o peso que ela queria, conseguindo emagrecer ou ter um ganho de massa. Só que ela não está tendo um acompanhamento profissional, que ela pode ter vários riscos se ela fazer uma dieta sem acompanhamento. Muito bacana. Vai dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com o Perto Soares, nutricionista, falando aqui sobre mitos e verdades sobre alimentação e nutrição. Bora lá para mais uma pergunta. A cirurgia bariátrica
é o melhor método para emagrecer definitivamente ou não? Então, muitas pessoas acreditam que a cirurgia bariátrica seria o melhor método para o emagrecimento definitivo. Elas acham que se ela estiver obesa, com dificuldade de perder peso, a bariátrica vai ser a solução. Só que isso é um mito, porque a cirurgia bariátrica, ela meio que te força a fazer uma dieta depois da cirurgia para poder ter uma perda de peso. Só que o paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, ele necessita de um acompanhamento com um nutricionista profissional, de um acompanhamento psicológico, porque a mudança é muito grande. Ele não pode só querer fazer a cirurgia na esperança de emagrecer, porque se ele não conseguir mudar a alimentação e o método dele de pensar em relação à alimentação, ele não vai conseguir ter sucesso nessa cirurgia. Vai ser uma cirurgia em vão. Ele vai ter a perda de peso logo após a cirurgia, porque ele vai ter que fazer uma alimentação balanceada por obrigatoriedade da cirurgia, e com o passar do tempo ele não vai conseguir manter essa alimentação. Ele vai ter necessidade de buscar os alimentos que ele comia antes, que era industrializado, fast food, ou até grandes quantidades de alimentos. Por mais que o estômago tenha sido diminuído ou cortado, independente de qual cirurgia que ele fez bariátrica, com o grande volume de quantidade de alimentos que ele vai estar consumindo, ele vai ter o ganho de peso depois. Então, a cirurgia bariátrica não é o melhor método para quem quer emagrecer e não consegue. Se procurar uma equipe multiprofissional, educador físico, psicólogo, nutricionista, vários profissionais, fisioterapeutas, entre outros, que vão auxiliar numa perda de peso saudável, a menos que ela não consiga mesmo, por questão hormonal, ou tenha uma grande quantidade de peso para poder ser perdida e ela necessita da cirurgia. Mas só por estética ou por não conseguir porque nunca tentou, não é a melhor opção, ela não é indicada nesse caso. E mostra que muitas pessoas que fazem esse tipo de cirurgia acabam voltando, né, a ser obeso novamente. Acabou voltando. Tem vários estudos que mostram que mais de 60% das pessoas que fizeram bariátrica ganharam o peso depois de anos que ela fizeram a cirurgia, porque não mudou o jeito de pensar. Só foi lá e fez uma cirurgia plástica, que era a maneira que ela achou que era a mais rápida e segura para ter uma perda de peso. Então, o método definitivo para emagrecer, qual que seria? Uma alimentação saudável aliada a uma prática regular de atividade física. Esse é o maior segredo, assim, de uma boa perda de peso. Claro, com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que vai estar auxiliando. Um acompanhamento psicológico, porque não é só o físico da pessoa, e sim o emocional. Ela tem que mudar de hábito, mudar de vida, fazer com que a alimentação saudável e prática de atividade física seja rotineiro na vida dela. E essa perda de peso é com o tempo também, né, Peter? É com o tempo, porque hoje em dia as pessoas acham que elas vão perder 10 quilos em uma semana. Só que elas têm que lembrar que elas não ganharam 10 quilos em uma semana. Elas demoraram anos para conseguir aqueles quilos a mais. Então não é em uma semana ou em um mês que elas vão conseguir perder todo o peso que elas ganharam. E para ter uma perda de peso definitiva e eficiente, elas realmente precisam entender que é devagar, que é uma perda de peso gradual para ser definitiva. Não precisa ser tão restritiva. Porque como não foi do dia para a noite, não é do dia para a noite que ela vai perder também toda essa quantidade de peso. Muito bacana. O consumo de fibra auxilia no emagrecimento? Sim, isso é uma verdade, porque os alimentos integrais ou ricos em fibras melhoram muito, pois dão mais saciedade, além da gente ter que mastigar ele por mais tempo, que promove um processo melhor na digestão, e essas fibras fazem com que a quantidade de calorias desse alimento não seja totalmente absorvida, principalmente quando é com grande teor de carboidrato, por exemplo. Igual eu mencionei no pão integral, as fibras do pão vão fazer com que todo esse teor de carboidrato não seja absorvido 100%, porque vai ser metabolizado, as fibras vão no intestino, vão levar um pouco desse carboidrato embora. Muito bacana. Comer sempre os mesmos alimentos pode trazer risco à saúde? Sim, muitas pessoas acreditam. Eu como fruta, mas come sempre a mesma fruta todos os dias. Eu como só banana. Não varia, tipo, o teor de frutas ou vegetais, legumes em geral. Isso pode sim acarretar uma deficiência nutricional. Claro, a banana tem nutrientes, só que se ela comer só banana todos os dias e não variar nas frutas, ela vai estar deixando de estar consumindo outros nutrientes das outras frutas. Tanto não só nas frutas, como nos vegetais, leites, carnes em geral. Ela precisa sempre estar variando para poder ter o teor de nutrientes dos outros alimentos. Muito bacana. O ovo é um vilão ou um herói? Então, o ovo, que antes era tão temido pelas pessoas como um vilão, depois foi visto como herói, vilão, sempre fica nesse dilema. Mas o ovo, particularmente, ele seria um herói, vamos dizer assim, entre vilão e herói. Pois todo mundo alega que a clara, vamos dizer, estudos alegam que a clara do ovo tem um teor maior de proteína, de nutrientes, isso é verdade. Porém, a gema tem um teor maior de colesterol.
Só que a quantidade de colesterol da gema, se for consumida adequadamente no plano alimentar, não vai fazer com que a pessoa que está consumindo o ovo aumente seu colesterol, o que pode atrapalhar o preparo que essa pessoa faz no ovo. Se esse ovo é frito, se esse ovo é cozido, se o ovo está puro ou se tem alguma coisa no ovo. E geralmente a pessoa frita o ovo, coloca ali às vezes um queijo gordo, coloca uma maionese, um requeijão. Claro que aumenta o teor de colesterol do ovo. Agora, se ela estiver consumindo ovo de uma maneira adequada, às vezes cozido ou mexido, da maneira necessária para ela, ela não vai ter um ganho de peso ou um aumento do colesterol, igual muita gente fala. Aproveitando, né, falando do ovo, muitas pessoas que fazem academia e que querem ter ganho de massa muscular, tem que tomar cuidado com o excesso de proteína. É isso aí, Peterson? Tem que tomar cuidado com o excesso de proteína, porque muitas pessoas que fazem atividade física, no caso de hipertrofia, que é ganho de massa muscular, até mesmo na perda de peso, que é fazer atividade física, acham que a dieta com menor teor de carboidrato e maior teor de proteína é a solução. Acho que isso vai ser melhor, só que isso pode gerar um estresse metabólico, e isso em um grande período, sem acompanhamento profissional, além do estresse metabólico, pode gerar problemas futuros, como problemas renais, hipertensão, o excesso de colesterol, tudo isso decorrente ao alto teor de proteínas. Lembrando que o excesso do consumo de proteínas também vai virar tecido adiposo. Então, o consumo grande de proteína vai virar gordura no nosso corpo, do mesmo jeito que o grande consumo de carboidrato vira gordura. A pessoa estaria se privando de ter uma alimentação saudável na intenção de ter uma melhora, só que ela não vai ter essa melhora, porque ela está se privando de nutrientes que poderiam ser benéficos para ela. Muito bacana. O consumo de álcool faz bem à saúde ou não? Uma coisa muito falada hoje em dia também é o álcool. O álcool em quantidade moderada não seria prejudicial à saúde, como por exemplo o vinho. A uva tem muitos flavonoides, muitos nutrientes, e em quantidades moderadas e adequadas seria benéfico para a saúde. Só que muitas pessoas não sabem dosar essa quantidade. Eles acham que o consumo de álcool pode ser numa quantia pequena ou até mesmo numa quantia que seria o triplo ou o quádruplo do recomendado. Que eles falam, se fosse para tomar só isso, eu não tomaria. Eu vejo muito isso no consultório. As pessoas falam, não, só isso para mim não dá. Se for para eu tomar, eu quero tomar uma garrafa inteira. Então, em grande quantidade, sim, o álcool não seria benéfico. Fora que o grande consumo de álcool, além de ser prejudicial não só para a pele, cabelo, fígado, tem um alto teor calórico, ele também é catabólico. Ele faz com que a pessoa perca a massa muscular. Muito bacana. Nosso tempo está esgotando. Quero agradecer o Peterson novamente. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Tamo junto e a gente encontra em outros programas aí. Obrigado.